Se olharmos ao nosso redor, o que mais vemos são construções cúbicas, não é mesmo? Tão comuns, sem graça. Mas então, no meio de tanta coisa reta e quadrada, aparece uma curva sempre se destacando. No vídeo de hoje, iremos falar sobre as seções cônicas e seu uso na arquitetura e na construção civil. Mas o que são as cônicas? São curvas sem nenhum padrão ou há algo para identificá-las? Seções cônicas são curvas obtidas a partir da interseção de um plano com um cone circular reto. Seu estudo começou por volta de 400 a.C. com Manetho. Porém, foi em 300 a.C. que Apolônio dedicou-se a estudar e desenvolver as seções cônicas, sendo ele o primeiro matemático a gerar todas as cônicas a partir de um único cone de duas folhas e um único plano, apenas alterando o grau de inclinação do plano em relação ao cone. Além disso, foi Apolônio quem nomeou a hipérbole e a elipse. Ah, sim. Hoje, as cônicas são estudadas na geometria analítica, sendo apresentadas suas definições e equações. Então, quais são as seções cônicas e o que as define? Elas são 4 lugares geométricos definidos pela interseção de um plano com um cone reto. São elas a parábola, a elipse, a hipérbole e a circunferência. Começaremos com a parábola. Por definição, temos que uma parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja distância a uma reta fixa D, chamada reta diretriz, é igual à distância ao ponto fixo F, chamado foco. A distância de D a F é chamado parâmetro. Além disso, alguns aspectos importantes da parábola são o vértice, que indica o ponto de máximo ou de mínimo da parábola, e o eixo de simetria, definido pela reta que passa pelo foco e pelo vértice. A equação reduzida da parábola é x menos m ao quadrado, que é igual a 2p, que multiplica y menos n, onde m e n são as coordenadas do centro e p é o parâmetro da parábola. Passaremos agora à elipse. A elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja soma das distâncias a um ponto fixo F1 e a outro ponto fixo F2 resulta em uma constante. F1 e F2 são chamados de focos da elipse e chamamos a constante de 2a. A distância entre F1 e F2 é chamada distância focal, definida como 2c. Alguns aspectos importantes da elipse são seus focos, seu centro, 4 vértices, 2 eixos de simetria, um maior e um menor, e sua excentricidade, definida como a razão entre a distância do foco ao centro pela distância do foco ao vértice do eixo menor. Sua equação é x menos m ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos n ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1, onde m e n são as coordenadas do centro da elipse, a é a distância do centro ao foco e b é a distância do vértice do eixo menor até o centro. Agora falaremos da hipérbole, a irmã feia da elipse. Sua definição se assemelha muito à de sua irmã. Também temos 2 focos e também temos uma constante 2a. Porém, agora é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja diferença das distâncias ao foco é essa constante. Os aspectos importantes da hipérbole são seus 2 focos, seu centro C, 2 vértices, 2 eixos, um real e outro imaginário, e 2 assíntotas. Se traçarmos uma circunferência centrada no centro da hipérbole, passando por seus focos, chamaremos de excentricidade a razão entre a distância do centro da hipérbole ao ponto que está contida na assíntota e na circunferência e a distância do centro ao vértice. Sua equação é x menos m ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y menos n ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1, onde m e n são as coordenadas do centro, a é a distância do centro ao vértice e b é a distância de um ponto Q perpendicular ao eixo real, pertencente a uma circunferência que contém os focos em seu lugar geométrico. Circunferência é uma seção cônica ou não? Você que decide. As equações de cônicas podem ser escritas da forma ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Quando o termo xy, chamado de termo retângulo, aparece na expressão, dizemos se tratar de uma equação geral degenerada. Caso contrário, é chamada apenas de equação geral.
A equação degenerada diferencia da equação geral por apresentar os eixos de simetrias inclinado em relação aos eixos cartesianos. A circunferência se difere das demais cônicas, pois não apresenta esse termo retângulo. Logo, fica a seu critério dizer se ela é cônica ou não. Já falando dela, então, o que é uma circunferência? É o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes a um ponto fixo, chamado centro. A essa distância, damos o nome de raio. Sua equação é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro e r é a medida do raio. Tá, mas e a aplicabilidade na arquitetura, onde as seções cônicas entram nas construções de prédios, arranha-céus e afins? Para essa pergunta, temos uma resposta. Oscar fucking Niemeyer. Esse moço aí mesmo. De acordo com a mãe dos trabalhos acadêmicos Wikipédia, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho foi um arquiteto brasileiro, considerado uma das figuras-chaves no desenvolvimento da arquitetura moderna. Niemeyer foi mais conhecido pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, uma cidade planejada que se tornou a capital do Brasil em 1960, bem como por sua colaboração no grupo de arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Fun fact: ele morreu em 2012 com 104 anos. Um de seus principais trabalhos foram os projetos da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, o prédio da sede da ONU em Nova York, Estados Unidos, os prédios do Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral de Brasília, em Brasília. Mas o que Oscar Niemeyer tem em relação com as seções cônicas? Pois bem, minha cara coleguinha, vejamos agora as fotos dos edifícios planejados por Niemeyer. Consegue ver agora? Niemeyer usou e abusou das seções cônicas em seus projetos. A Igreja São Francisco de Assis, por exemplo, é composta por parábolas. Já a Catedral de Brasília é constituída por hipérboles. Mas foi só Niemeyer que usou cônicas em seus projetos. Não é de hoje que as cônicas são usadas na arquitetura. Acreditem, elas são usadas antes mesmo de Niemeyer. Aqui vemos o Coliseu, em Roma, obra do ano 72 d.C. e 1835 a.de. Oscar Niemeyer. Por fora, podemos ver sua forma circular. Já por dentro, sua arena apresenta a forma elíptica. Outro exemplo de elipse é o Teatro Nacional de Pequim, projetado pelo arquiteto francês Paul Androt, inaugurado em 2007. Em vários estádios, teatros e anfiteatros, a forma elíptica é bastante utilizada por facilitar a visualização do centro e por sua acústica. Agora, depois de tantos exemplos de curvas no mundo, talvez tenhamos tornado seu mundo mais divertido, não tão quadrado e chato. E se te faltarem exemplos de curvas na construção, basta olhar o céu.